Evangelho. Aleluia, 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 quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje fala para nós a respeito do amor de Deus. Como é o amor de Deus diante de nós? Às vezes um pai ou uma mãe dedica mais tempo a um filho, mais atenção, não porque ame mais,
com certeza ama a todos igualmente, mas porque requer mais atenção naquele momento, quando um filho está enfermo, por exemplo, né? Então, naquele momento, ela vai dedicar atenção àquele filho que está precisando. Me lembro de um testemunho de um bispo, só não lembro agora o nome dele, mas o fato ficou, o nome não, que, contando para nós, ele um dia insistiu, depois até de bispo, ele insistiu com a mãe: mãe, por que a senhora me amava mais do que aos meus irmãos? Na concepção dele, né? Então, e ele insistiu, ele queria uma resposta. Até que um dia a mãe, de tanto ele perguntar, lhe deu a resposta: sabe por quê, meu filho? Porque você era o meu filho mais feio. Então, pense nisso, né? Então a mãe dedicava mais atenção, talvez mais carinho, pensando que ele... Então, assim é o amor de Deus para conosco. Deus nos chama à conversão, Deus nos chama à mudança de vida. Deus nos chama a trabalhar na sua vinha. Há aqueles que já nasceram até trabalhando na vinha do Senhor, que já foram batizados desde cedo, fizeram a primeira Eucaristia, o Crisma, nunca se afastaram, nunca saíram da igreja, sempre ali, de uma certa forma, caminhando conforme a vontade de Deus. Há aqueles que vêm na adolescência para a igreja, para a vinha do Senhor. Há aqueles que enveredaram pelo caminho do vício, das drogas, do erro, mas numa determinada altura da sua vida encontra o amor de Deus e se converte, aceita o convite para participar também da vinha do Senhor. E há aqueles que, diante da aflição na sua última hora, aceita o convite também de pertencer à vinha do Senhor. Deus não vai dar mais salvação, menos salvação a um ou ao outro. Todos aqueles que aceitaram o convite e se converteram à palavra do Senhor, que quiseram seguir o seu caminho, encontrará o amor de Deus, a salvação de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus salva a todos igualmente. É o que Jesus quer dizer para nós hoje. Não é pelo fato de estarmos há mais tempo no reino de Deus, trabalhando no reino de Deus, que teremos mais salvação no reino dos céus. Não. Lembremos-nos daquele ladrão que na última hora virou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na última hora, no último instante da sua vida, Jesus virou-se para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é o amor de Deus, porque Ele, como Pai, espera que seus filhos o reconheçam, nem que seja na última hora, espera que aceite o convite para participar do seu reino, mesmo que se arrependa na última hora. E Deus dá todas as chances para que isto aconteça, para que a pessoa mude de vida, para que a pessoa se arrependa. E a gente vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus, em diversos momentos, em diversas situações na vida. Quando a gente vai ao hospital e vê, às vezes, algumas pessoas na última, e lá a gente vai atender a confissão, levar a unção dos enfermos. E não me esqueço de um rapaz de 20 e poucos anos que tinha sofrido um acidente grave, não ia sobreviver, como não sobreviveu, porque o acidente foi grave, ficou em coma vários dias. Mas no dia em que fui ao hospital, ele recobrou a consciência. E lá então, me aproximando dele, falei: vamos se confessar? E não queria se confessar de jeito nenhum. Então, comecei a conversar com ele, a explicar a importância do sacramento da confissão. E ele resolve se confessar, e eu nunca vi uma confissão
tão profunda, tão límpida, tão sincera, abriu realmente a alma, pediu perdão a Deus. E 2 horas depois que eu volto para a paróquia, a irmã me liga e diz: olha, aquele rapaz acabou de falecer, mas não deixou de alcançar a misericórdia de Deus na última hora. E por ele ter se confessado, ter se reconciliado com o Senhor, encontrou a salvação, encontrou a vida eterna. Porque nós somos passageiros nesta vida. Então Deus nos convida para a sua vinha, e a partir do momento que aceitamos, nós seremos recompensados da mesma forma que aqueles que estão na sua vinha desde o início. Porque este é o amor de Deus. Portanto, eu não tenho que ter ciúmes do meu irmão se estava na vida errada, numa vida promíscua, e de repente começa a participar da vida da igreja, a dar um testemunho de vida cristã, a querer trabalhar na igreja, a querer fazer as coisas, a querer dar o seu testemunho. Não, eu estou na igreja há 20 anos, agora ele vem e vai querer tomar meu posto, vai querer fazer mais do que eu. Isso não pode haver entre nós. Deus é bom e devemos nos alegrar com a bondade de Deus, e devemos nos alegrar porque aquele irmão que estava perdido voltou à vida. Quantas vezes nós somos como aquele filho da parábola do filho pródigo, não o que saiu e que pecou e que foi, lá caiu e depois voltou à casa paterna e o pai se alegrou. Mas muitas vezes estamos com aquele filho que nunca saiu de casa, mas quando o outro se converte, se reencontra e reconhece os seus pecados, nós reclamamos: eu sempre estive contigo, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada, eu nunca fiz isso, e agora tu acolhes aquele pecador que voltou e a mim. E Deus então vai também ao encontro daquele outro que também é pecador. Eu sempre estive contigo, tudo que é meu é teu. Então aqueles que já estão há mais tempo experimentam o amor de Deus, a graça de Deus no cotidiano, no dia a dia. E aquele que chegou de última hora, também Deus quer que ele experimente o amor em sua intensidade. Por isso ele não vai amar menos aquele que chegou na última hora do que aquele que já está na caminhada. Deus ama tanto aquele que ficou em casa, que nunca fez coisas erradas, mas que ainda não tinha aberto seu coração para o amor. E Deus ama aquele que se converte e que volta arrependido dos seus pecados. E para concluir, vemos isso também na história, sempre gosto de falar isso, de Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, daquela irmãzinha que perseguia tanto a Bernadette. Era uma mulher rica, aquela irmã tinha sido uma mulher rica, deu os seus bens aos pobres, entrou no convento para servir a Deus, fazia sacrifícios, fazia mortificações, aparentemente uma santa irmã. Mas quando Bernadette chegou no convento, uma pobre que nasceu praticamente no lixão, a Gruta de Marcelle era um lixão, era lá que se depositava o lixo, era um local insalubre. Foi ali que Nossa Senhora apareceu para aquela menina. Ela era asmática, pobre, doente, semi-analfabeta. Veja, uma pessoa desprezível para a sociedade da época. E qual foi a atitude daquela irmã? Teve inveja, porque Bernadette viu Nossa Senhora. Ela sim deveria ter visto Nossa Senhora, porque ela era rica, ela deu seus bens aos pobres, ela fazia mortificação, ela tinha uma vida de oração diária, largou tudo para entrar no convento, fez aquele sacrifício todo. Como que uma pobretona, sem instrução, sem recursos, sem nada, podia ver Nossa Senhora? É o que está no Evangelho de hoje. E no entanto, quando chegam à altura da vida de Bernadette, que estava mancando no pátio, aquela irmã vai perseguir Bernadette mais uma vez
e pergunta se ela estava querendo aparecer no pátio, nas orações, porque estava mancando. Não. E pergunta a Bernadette: tu nunca sofrestes na vida? Bernadette disse: não, nunca sofri na vida. Olha a atitude daquela jovem. Mas se tu pudesses me dar uma prova de que viu Nossa Senhora? E ela, na sua simplicidade, diz: talvez eu possa. Quando levantou o hábito e mostrou as pernas em ferida. Então, quando o médico veio examinar a Bernadette, já nos seus últimos dias, o médico perguntou: ela nunca reclamou dessas dores? Não. Ela tinha, se não falha a memória, câncer nos ossos. As dores eram horríveis para quem tinha aquela doença. Não tinha remédio e ela nunca reclamou das dores. E ela disse que nunca tinha sofrido na vida para aquela irmã. Nesse momento é que ela compreende o verdadeiro mistério do amor, daquela que se achava indigna de ser amada por Deus, e por isso nos seus sofrimentos não reclamava da sua dor, porque oferecia a sua dor em expiação aos pecados dela e da humanidade. Como ela se achava indigna de ver Nossa Senhora, ela sofria caladamente todas aquelas dores. Então veja o que o amor é capaz de fazer, capaz de realizar na nossa vida. E assim, aquela irmã que se achava melhor do que todos, como esses que foram contratados à primeira hora, compreendeu o amor de Deus, compreendeu como Deus age na nossa vida. Ele ama a todos e chama a todos à conversão, mesmo aqueles que já acham que estão convertidos no caminho do Senhor. A cada dia, todos nós, até nós sacerdotes, precisamos de conversão, porque a cada dia temos que reconhecer os nossos pecados diante do Senhor e pedir a graça do Senhor para nos sustentar na caminhada. Conversão é isso, converter as nossas vontades, converter o nosso eu, converter todo o nosso ser ao amor de Deus e deixar que Ele nos ame e corresponder este amor com amor. Então, que todos nós possamos nos converter a cada dia e nos alegrar por cada irmão que é chamado à vinha do Senhor, mesmo que seja na última hora, para que um dia todos nós, ao receber a recompensa da salvação, possamos nos alegrar no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.